A oposição destrutiva, que vive da desgraça sempre desejando o pior e promovendo o caos, está usando a inflação provocada pela política equivocada do fecha tudo para jogar no colo do presidente Jair Bolsonaro a culpa pelo aumento de preços. Hipócritas! O trabalho de combate à inflação atinge governos do mundo todo, reflexos das medidas adotadas no combate à pandemia, que estão gerando uma crise global com o aumento dos juros, escassez de produtos e, consequentemente, aumento dos preços. No Brasil não é diferente, mas por aqui, além da luta contra a inflação, temos inimigos internos que sabotam o país dia e noite, tentando impedir o combate à crise e a retomada da economia. Um exemplo são os cortes nos impostos promovidos pelo governo federal, mas que não chegam às prateleiras dos mercados ou às bombas dos postos de combustíveis. Por que será? Agora o presidente anunciou uma nova rodada de redução de impostos, que, teoricamente, deverá refletir no preço dos alimentos aos brasileiros. Entre os produtos que tiveram imposto zerado estão carne bovina, carne de frango, farinha de trigo, bolachas e biscoitos, produtos de padaria e pastelaria. Em março, o governo já havia zerado os impostos de importação sobre o café, margarina, macarrão, óleo de soja, açúcar e do álcool que vai na mistura da gasolina, além dos impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha, entre muitos outros. Com todo esse esforço do governo federal, a pergunta que fica é: qual a ação dos governadores para aliviar os preços? Agora temos até o judiciário impedindo a redução de impostos. Um escárnio. Obviamente, a extrema mídia deita e rola e tenta, de todas as formas, colocar a culpa dos problemas econômicos decorrente do fique em casa que a economia a gente vê depois, nas costas do presidente Jair Bolsonaro, ignorando o que foi feito pela própria imprensa e pelos governadores e prefeitos durante a pandemia. Debocham da inteligência da parte pensante da população brasileira. A verdade é que somos privilegiados por termos um governo comprometido com o povo brasileiro, uma equipe econômica competente que vem fazendo um épico trabalho. O resultado é que em breve sairemos dessa situação, servindo de exemplo ao mundo. Não gosto nem de imaginar como estaríamos se a esquerda estivesse no poder. Certamente a situação seria de disputa com a Argentina para ver quem chegaria primeiro ao fundo do abismo. Falando na esquerda, que quer combater a bandidagem com livros e pede o fim da polícia militar, o ébrio ladrão voltou a afirmar que pretende desarmar a população de bem. Vindo dessa gente, nada de anormal. Como explica Roberto Mota, quase todas as estatísticas sobre crime no Brasil são coletadas, processadas e analisadas por ONGs e entidades de esquerda. As interpretações das estatísticas também. Elas sempre servem à mesma narrativa do criminoso vítima da sociedade e da polícia assassina. O escritor Marco Frenetti listou o plano dos esquerdopatas para a polícia. A criminalidade canhota, inserida em todos os níveis e áreas institucionais e culturais do país, tem o seguinte plano para a polícia. 1. Demonização e rebaixamento moral, colocando os policiais e a própria entidade como representantes do mal. 2. Desarmamento gradativo e constante, começando pelas polícias de patrulha cotidiana e depois limitando os armamentos das tropas especiais, até que não tenham mais nada de especiais. 3. Incutir no policial o medo de reagir severamente contra vagabundos, por conta das complicações jurídicas e retaliações vindas da parte aparelhada da própria corporação. 4. Dificultar o treinamento dos policiais por meio da limitação extrema de munição, seja pelo alto custo no mercado ou pelo não fornecimento pela corporação. 5. Quebra de sigilo dos serviços de inteligência da polícia, inviabilizando o trabalho eficiente e possibilitando aos criminosos o acesso quase em tempo real às informações. 6. Proibir a entrada e ação da polícia num número cada vez maior de ambientes e áreas, a exemplo do que já fazem em favelas e universidades. Quando o ministro fala em reduzir o poder de letalidade da polícia, quando policiais são processados por agirem em legítima defesa, quando seus atos de heroísmo são desprezados, quando jornalistas lamentam a morte de vagabundos e criticam a violência policial, cada um está cumprindo sua parte, dentro de um plano muito claro, estabelecido pela criminalidade canhota. Os resultados finais desse plano são estes: população civil acovardada e desarmada, polícias sucateadas e sem eficiência, bandidagem armada e com proteção da lei.
Por falar nisso, é uma vergonha a enorme burocracia, além das taxas altíssimas, que impedem o cidadão de bem de possuir uma arma e exercer seu direito à defesa de seus bens e principalmente de seus familiares. Enquanto isso, os bandidos têm porte imediato e aterrorizam as famílias brasileiras. Enquanto ex-presidiários e bandidos de toda a laia, que obviamente são contra o armamento da população, desfilam com capangas fortemente armados, pais de família, sem direito a se defender, são vítimas fáceis dos marginais que a esquerda chama, carinhosamente, de vítimas da sociedade. Desde quando Carniça, que se diz defensor da democracia venezuelana, passou por cima da vontade do povo decretando o desarmamento da população de bem, a violência aumentou de forma exponencial no Brasil, só voltando a recuar depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Durante a audiência na Câmara, o deputado Luiz Felipe defendeu menos burocracia para que a população de bem possa ter garantia ao direito natural de defesa. Eu também tenho interesse em saber o número de registros CACs que estão sendo emitidos pelo Ministério da Defesa, mas no sentido oposto. Por que demora tanto para se obter um CAC? Por que demora tanto para se comprar uma arma, ter um guia de tráfico, ter porte? É isso que eu gostaria de saber do Ministério da Defesa. Em parte, o Exército Brasileiro é culpado aí nesses atrasos. Acho que todos os CACs, aqueles que querem comprar arma para sua posse, porte, ou simplesmente para ter em casa, para sua defesa da sua família, do seu patrimônio, estão ali reclamando do mesmo ponto. Está demorando demais a emissão desse direito natural de defesa. Como diz o presidente Jair Bolsonaro, um povo armado jamais será escravizado. Dizer também, não só ao homem do campo, mas homens e mulheres da cidade, que nós implementamos em muito o direito da posse e do porte de arma de fogo para vocês. Tenho presente comigo aqui o atual ministro da Defesa, General Paulo Sérgio, e o meu último ministro da Defesa, General Braga Neto, que bem sabem, o General Braga Neto, que bem sabem a importância de que uma nação bem armada é uma forma de evitar qualquer interesse externo sobre a sua pátria. E o Brasil tem uma área que é cobiçada por muitos países, que é a nossa região amazônica. E para vocês, família brasileira, a arma de fogo é uma defesa da mesma e é um reforço para as nossas Forças Armadas, porque um povo de bem armado jamais será escravizado. Somente os ditadores temem um povo armado. Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão. Ninguém mais do que esse presidente, diferentemente do que a grande mídia diz, é defensor da nossa Constituição e da nossa liberdade. Liberdade essa, o bem maior de uma nação.